Os destaques desta edição. Justiça proíbe greve dos rodoviários sob pena de multa de R$50 mil por hora parada. Parte da cidade vai ficar sem água nesta quarta-feira. TSE anula liminar que proibia a alocação de viaturas para a Polícia Militar. Ex-tesoureiro do PP é preso para cumprir pena na Lava Jato. Carmen Lúcia diz que Brasil tem dificuldade no cumprimento de leis. Governo e Petrobras discutem alta do combustível nesta terça-feira. Estados Unidos sabiam que atentado no Rio Centro foi organizado pelos militares. Após a eleição de Maduro, Estados Unidos impõe nova sanção à Venezuela. Cidade vive horas de calmaria sem registro de mortes por violência no IML. O Jornal da Manhã começa agora. 5h48. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Oiuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM, Altaças. Urucará FM em Urucará. Comunitárias de Urucurituba. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Comã FM Nova Aripuã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5h49. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo fica parcialmente nublado com pancada de chuva, prevê o sistema de proteção da Amazônia. O clima-tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 22 de maio. Chegamos aos 142 dias do ano e faltam 223 para terminar 2018. Dia de Santa Rita de Cássia. Também é o dia do apicultor e o dia do economiário. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 48 centímetros. O que conta a história. 1885, morre Victor Hugo, escritor francês. 1930, a primeira apresentação de um programa de televisão em um teatro da cidade norte-americana de Schenectady, estado de Nova York. 1952, o governo argentino denuncia a existência de um complô para assassinar o presidente Juan Domingo Perón e sua mulher Eva Perón. 1992, a Assembleia Geral da ONU admite como integrantes a Eslovênia, a Croácia e a Bósnia e Herzegovina. 2008, início de uma sequência de tornados que atingiu o Canadá por uma semana. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias do Jornal da Manhã. Dezenas de motoristas que atuam por meio de aplicativos de transporte em Manaus fizeram um protesto na Djalma Batista no fim da tarde de ontem. A proposta do ato foi chamar a atenção para o aumento do preço do litro da gasolina. Eles fecharam a Djalma Batista, esquina com a Pará, causando enormes engarrafamentos. Eu vou conversar com o Alberto Pellegrini, que acompanhou tudo ontem no final da tarde. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, essa manifestação ontem dos motoristas dos aplicativos causou um enorme engarrafamento na Djalma Batista, também na Constantino Neri e em todo o entorno. Pois é, Paulo, uma manifestação que se tornou antipática, já que prejudicou quem não tinha nada a ver com a conversa. Ficou muita gente no congestionamento, a Djalma Batista, a Pará, João Valério e todo o quadrilátero da área. Ficou realmente uma situação bem complicada do trânsito, uma coisa que atrapalhou muito e não resolveu nada. Pois é, e Pellegrini, tivemos aí uma noite de tranquilidade na cidade? Tivemos, Paulo, até que tivemos, no Instituto Médico Legal. Pra você ter uma ideia, Paulo, noite madrugada, sem nenhum registro no IML, somente exames de corpo de delito. Necrópsia nenhuma foi realizada, nem não houve morte por acidente de trânsito, nem morte por agressão física, nem morte por violência em geral. Foi uma noite madrugada realmente muito tranquila na sede do IML. Pellegrini, está desaparecido Wagner Batista da Silva, ele é portador de esquizofrenia. Ele desapareceu próximo ao Shopping Milênio e possivelmente foi visto no início da estrada da Cidade Nova.
e as pessoas, a família pede informações e entrar em contato com estes telefones que são de fora de Manaus. 069 99241 4208, 99241 4208, falar com a Jaqueline, ou 069 98 110 0101, chamar o Afonso, ou ainda o 092 98163 3838, falar com o Salim. Repetindo, o Wagner Batista da Silva tem problemas de saúde e ele desapareceu próximo ao milênio e teria que retornar amanhã. Portanto, quem souber o paradeiro do Wagner Batista da Silva, que é portador de esquizofrenia, pode também contactar aqui com a Rádio Difusora no 3622-2000. Ou até mesmo com a polícia, né, Paulo? Seguramente a família já deve ter procurado uma delegacia e quem ligar ao 90 também pode fazer aí, né, ajudar essa família desse rapaz que está desaparecido. Ouvintes que acompanham o Jornal da Manhã através do aplicativo humano, exclusivamente para os celulares lá do Beija-Flor, também de Curitiba, no Paraná, onde o ouvinte diz que no momento a capital curitibana tem 6 graus de temperatura. Está fazendo calor lá, né, Pellegrini? E também, pois é, o Avelina Duarte Coelho, que está acompanhando o jornal lá em Natal, no Rio Grande do Norte, Alberto Pellegrini. Pois é, dona Avelina, aqui em Manaus, a gente que já se deslocou aí pelo trânsito da cidade, tem que andar com a janela do carro aberta, porque se ficar fechado já dá para dar uma suada agora pela manhã. O negócio hoje promete aqui para o Manaus também, né, Paulo? Mas na base do calor. Sem dúvida alguma, Pellegrini, muito frio para lá, inclusive aqui no Acre também fazendo muito frio, Pellegrini, a temperatura muito baixa na capital Rio Branco. E, Pellegrini, e os prontos-socorros da cidade? Já passamos em 2, Paulo, no pronto-socorro Platão Araújo, já estamos aqui no pronto-socorro João Lúcio, onde nossa audiência aqui na área externa é maravilhosa, todo mundo pedindo aquele alô, pessoal do táxi, o pessoal que está com o celular aqui acompanhando o Jornal da Manhã, são acompanhantes que estão aí fazendo companhia aos seus pacientes, e todo mundo aqui ligado no Jornal da Manhã, Paulo. Aqui no pronto-socorro João Lúcio, noite e madrugada também tranquila, Paulo, mas nós tivemos também ocorrência por agressão física. Aliás, a agressão física é um dos pacientes que mais procuram, né, Paulo? Muitas ocorrências por agressão física na cidade. Inclusive, ontem foi registrado também, encontrado 2 pessoas mortas por agressão física. Alberto Pellegrini, falamos a favor, falamos contra, agradecemos a audiência de todos e vamos registrar aqui. Aqui um recado para você. Pellegrini, todos nós temos a ver com o aumento do combustível. Logo, temos que nos manifestar sim, seja parando o trânsito, seja pedindo nota fiscal ou alguma outra forma de protesto contra o aumento do combustível. É claro que as pessoas... a opinião dele, né? Tem com direito, certeza. claro, com certeza. A gente respeita a opinião de todo mundo, assim como ele tem que respeitar a minha. Eu achei que a manifestação atrapalhou o trânsito, ele acha que tem que fazer sim, então cada um com a sua opinião, mas eu respeito a dele e ele respeita a minha. Sem dúvida alguma, mas na realidade o trânsito ontem ficou muito complicado por conta dessa paralisação. E foi num lugar que realmente é um dos pontos mais nevrálgicos do trânsito de Manaus, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Ficou muito complicado aquela área ali. Vamos esperar que a próxima manifestação seja num local melhor. Agora, a situação do trânsito realmente ficou muito complicada, Paulo, mas logo depois que saíram, o Manaus Trans agiu rapidamente e tudo voltou à normalidade. Mas que prejudicou. Eu só achei errado eles pedirem a presença de alguém do governo do estado ou da prefeitura. Isso não é um assunto que é tratado com o governo do estado e com a prefeitura. O governo do estado no que se relaciona ao ICMS. Mas isso aí é uma coisa recorrente no Brasil inteiro. Vai haver uma reunião agora em Brasília e vamos esperar ver o que vai acontecer, né, Pellegrini, com relação aos impostos sobre os combustíveis. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, quando vamos voltar sim com essas e outras informações. Vamos trazer aí, Paulo, informações de 2 jovens. Elas estavam trabalhando em ótica, Paulo, uma ótica do lado da outra, entregando aquele panfletinho, né? Olha, compra aqui que é mais barato, outra, não, vem aqui que na minha que é mais barato. Houve um desentendimento entre as duas por causa de cliente, Paulo, e uma deu uma facada na outra. Daqui a pouco vamos destacar.
Tá bom, Peregrino, ainda bem que não quebraram os óculos não é? Se quebrassem os óculos, o prejuízo seria bem maior. Mas a moça foi levada para o pronto-socorro. Foi, Paulo, foi levado para o Juventina Dias e o ferimento era maior, era grave, era maior do que se esperava. Ela foi levada ao pronto-socorro 28 de agosto, onde passou por cirurgia e permanece internada. 5 horas e 58 minutos em Manaus. E falando sobre as manifestações contra o preço dos combustíveis, enquanto isso, a Petrobras anunciava um novo aumento no valor dos combustíveis vendidos às distribuidoras. A partir de hoje, a gasolina sobe 0,9%, custando R$ 2,0867. E o diesel 0,97%, indo para R$ 12,3716. E o povo que aguente. Esse é o 14º reajuste no preço dos combustíveis realizado pela petroleira em maio. Nos últimos 6 houve alta. A gasolina de Manaus, segundo o levantamento, é a terceira mais cara da região norte, ficando atrás apenas da média de Rio Branco, que é 4,86, e Palmas 4,55. Entre as capitais, é a 7ª mais cara do país. A capital do Acre é a que possui a gasolina com maior preço de todo o Brasil. 15 motoristas foram autuados por dirigirem alcoolizados durante o fim de semana em Manaus, segundo o balanço do Departamento Estadual de Trânsito, divulgado ontem. As blitz se concentraram no Vieira Alves, zona Centro-Sul, e na Avenida do Turismo, bairro da Arumã, na zona Oeste. Durante toda a ação, o Detran autuou 58 motoristas irregulares. Entre as infrações mais recorrentes está licenciamento em atraso, motorista dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Do total, 19 veículos foram removidos ao parqueamento do órgão, sendo 3 motos e 16 carros. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas decidiu suspender cautelarmente o Centro de Formação de Condutores Monza. De acordo com o diretor técnico do órgão, Rodrigo de Sá, a decisão foi tomada após a avaliação pela Controladoria de Registro de Trânsito do órgão de dezenas de denúncias feitas por clientes que contrataram o serviço do CFC para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação. Segundo Rodrigo de Sá, os dirigentes do CFC Monza já foram notificados da decisão, conforme estabelece o parágrafo 2º da resolução. E a partir de agora, só poderão reabilitar o credenciamento junto ao Detran após concluírem todos os processos de primeira CNH já iniciados. Serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Lá em 6 Irmãos, Porto de São A Raimundo. alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Vaz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josifã em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz da Ariaú. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lagos do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Conamã, Distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Tempo sujeito a instabilidade e temperatura de 24 graus 5 décimos no momento em Manaus. O assunto é petróleo. A escalada dos preços internacionais tem ajudado o Caixa da União, estados e municípios. De janeiro a abril, a arrecadação com royalties e participações especiais sobre a produção do petróleo no país cresceu 38,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, garantindo uma receita extra de 3,5 bilhões. Segundo o levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, essa fonte de receita atingiu 12,873 bilhões de reais nos 4 primeiros meses do ano, contra uma arrecadação de 9,292 bilhões de janeiro a abril do ano passado. 6 horas e 5 minutos. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas vai manter a opção de quitação de débitos com órgão de forma parcelada por meio de cartão de crédito. A informação foi divulgada ontem pelo diretor técnico do Detran, Rodrigo de Sá, após a divulgação de decisão do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, de suspender a portaria 53/2018 do próprio órgão, que estabelecia os procedimentos para o pagamento parcelado das multas de trânsito com cartões de débito e crédito. O Denatran não possui competência para legislar sobre a forma de recebimento de tributos, multas e afins. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional vai abrir as inscrições para o programa Bolsa Pós-Graduação na quarta-feira amanhã,
de quarta-feira até o dia 5 de junho, somente via internet no portal do candidato. O edital do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira. Nesta terça-feira, a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas, CETRAB, está com 20 vagas de empregos na área de prestação de serviços. As oportunidades também incluem vagas destinadas a pessoas com deficiência. Os trabalhadores interessados devem procurar a CETRAB das 8 às 14 horas, munidos da carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional. Para os candidatos PCD é necessário levar atestado comprovando a situação de deficiência, porém não é necessária a experiência profissional. A CETRAB fica na rua Joaquim Nabuco. O primeiro dia de inscrição para o processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEMINF, teve mais de 2.200 candidatos inscritos. Estão sendo oferecidas 308 vagas para pedreiros e serventes, além de mais 300 vagas para o banco de reserva. Muita gente acampou desde o domingo no entorno da secretaria. Uma verdadeira multidão de desempregados ocupou parte da rua Gabriel Gonçalves, causando muitos problemas ao trânsito. Aproximadamente 400 quilos de carne bovina e linguiça impróprios para o consumo humano foram apreendidos e inutilizados pela Vigilância Sanitária da Prefeitura em operação de fiscalização realizada no fim de semana. Os produtos estavam à venda no supermercado Super Gaúcho da Cidade Nova, zona norte da capital, que foi autuado e multado. A inspeção atendeu a denúncia anônima feita ao órgão, que é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, Sensa. 6h07. Em ofício encaminhado à presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, o Ministério Público Federal requisitou a realização de fiscalização em 47 frigoríficos instalados em diversos estados da Amazônia Legal, com o objetivo de verificar o cumprimento das normas ambientais no exercício da atividade de abate de animais. Os estabelecimentos que serão alvos da fiscalização apresentam movimentação relevante no âmbito da cadeia produtiva da pecuária e não firmaram termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal pela Pecuária Sustentável por meio do programa Carne Legal. O IBAMA deverá apresentar os relatórios de fiscalização no prazo de 60 dias. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, estará representada no curso internacional de exercício terapêutico em oncologia, que acontece entre 25 e 27 deste mês em Querétaro, no estado de Querétaro de Arteaga, no México. O coordenador de fisioterapia intensiva da unidade hospitalar, Daniel Xavier, foi o único fisioterapeuta brasileiro convidado para o evento. Um dos critérios para a seleção foi a atuação na unidade amazonense, considerada referência em cancerologia na Amazônia Ocidental. Na próxima sexta-feira, o ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva, estará inaugurando o campus avançado Manacapuru do Instituto Federal do Amazonas, juntamente com o reitor Antônio Venâncio Castelo Branco. A solenidade está prevista para as 15 horas na estrada Manuel Urbano, quilômetro 77, próximo ao Rio Meriti, sede do campus. O Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal vão realizar audiência pública na próxima quinta-feira no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa, de 8h30 às 11h30, para tratar sobre Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, criado pela Lei 13.614/18 e que tem por objetivo reduzir o índice de mortes no trânsito pela metade num prazo de 10 anos. De acordo com a presidente do CETRAM, Socorro Aparício, o propósito da audiência pública é ouvir a população, movimentos sociais, órgãos e entidades ligadas ao trânsito da cidade de Manaus para trabalhar coletivamente propostas que possam ajudar o poder público a alcançar a meta de redução de 50% dos índices de mortes em lesões em acidentes de trânsito. 6h09. Até o próximo dia 25, a Marinha do Brasil vai intensificar os preparativos para a Operação Parintins 2018. Desde o dia 16 de abril, o Comando do 9º Distrito Naval realiza vistorias especiais das embarcações para a concessão do passe da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. Conforme a Marinha do Brasil, é necessário que os armadores proprietários fiquem atentos às normas da CEFAOC durante a fiscalização para que não ocorra o risco de cancelamento do procedimento realizado. O passe é um documento que agiliza e reduz o tempo da inspeção das embarcações nos postos de fiscalização e será entregue a partir do dia 20 de junho na Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. Nestes postos, para as embarcações que possuírem o passe, somente serão verificados os itens relacionados à documentação, ao material de salvatagem e à quantidade de passageiros. O município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, vai sediar amanhã e depois a sala de cinema itinerante do projeto Amazon Cine 3D,
promovido pelo Ministério da Cultura com incentivo da Lei Rouanet e patrocínio de empresas da iniciativa privada. A tenda com capacidade para cerca de 300 espectadores por sessão em ambiente climatizado está sendo montada na Praça dos Três Poderes, no centro da cidade. A assessora de imprensa da Amazon Cine 3D, Elaine Marques, destaca que o projeto de conteúdo audiovisual se propõe a exibir 6 sessões de cinema em 2 e 3 dimensões, com entrada franca, além de realizar atividades complementares em 20 municípios do norte do Brasil, sendo 13 deles aqui no Amazonas. Temos problemas aí com o áudio. Elaine Marques também informou que durante esses dias em que a caravana do projeto Amazon Cine 3D vai estar em Iranduba, será produzido um documentário destacando as potencialidades e os aspectos históricos do município. 6h12 em Manaus. O abastecimento de água será interrompido em vários bairros de Manaus a partir do início da manhã de quarta-feira por conta de serviços de manutenção na subestação de energia localizada na Ponta Negra. De acordo com a Manaus Ambiental, o procedimento causará a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao complexo Ponta do Ismael na Compensa. A previsão é que os trabalhos comecem às 5h30 da manhã e sejam executados durante 3 horas. Os bairros do Morro da Liberdade, Parque 10, Coroado, Nossa Senhora das Graças, Cachoeirinha, São Francisco, São Jorge, Santo Antônio, Petrópolis, Japim, Campos Elíseos, Monte das Oliveiras, entre outros, serão atingidos pela seca. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Júlio Cabral, anulou as decisões liminares que suspenderam os pregões eletrônicos 320/2018 e 321/2018 do governo do Amazonas para contratação pelo menor preço global de pessoa jurídica ou de registro de preços para alocação de viaturas policiais descaracterizadas, modelo picape, para atender as companhias interativas comunitárias da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Segurança Pública. As decisões foram publicadas no Diário Oficial do TCE desta segunda-feira. Uma decisão da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Eleonora de Souza Saunier, proibiu que os rodoviários deflagrem a greve geral marcada pela categoria para amanhã. Para a desembargadora, não há fundamento jurídico para a ocorrência da paralisação. A decisão, tomada após uma ação ingressada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, determina ainda uma multa diária de R$50 mil ao sindicato caso a decisão não seja cumprida. O Sindicato dos Rodoviários foi notificado no início da tarde de ontem, no momento em que encerrava uma coletiva de imprensa sobre o assunto. A desembargadora sustenta em sua decisão que o dissídio coletivo referente ao ano de 2017 ainda não foi pago aos rodoviários, porque o próprio sindicato da categoria entrou com embargo de declaração, ou seja, recursos da decisão, que concedeu 3,5% de aumento salarial. O pretenso movimento, se levado a feito, evidencia sinais claros de abusividade na medida em que não se encaixa, por analogia, nas hipóteses previstas em lei. Na decisão que proibiu a greve, a magistrada afirma ainda que os rodoviários não apresentaram um plano relativo à manutenção dos serviços para satisfazer as necessidades inadiáveis da comunidade, já que o serviço de transporte é considerado essencial e não pode ser alvo de uma paralisação sem que o atendimento básico à população seja mantido. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Joselildo Silva, afirmou que vai recorrer da decisão. Polícia. Alberto Pellegrini, aquela moça que foi morta ontem, fala-se em sequestro e existem várias versões, não é, Pellegrini? Paulo, são várias versões que a polícia está investigando, a delegacia especializada em homicídios e sequestros está trabalhando no assunto. Uns dizem que ela foi sequestrada, outros que ela foi perseguida e atiraram no carro, como não pegaram os tiros nela, depois ela foi arrancada do carro e morta na sarjeta. Outra versão já disse que ela vinha sendo perseguida desde o bairro de São Jorge. A DHS, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, já está investigando todas as possibilidades.
Roberto Pellegrini, no que se relaciona a assalto a ônibus, aconteceu algum durante a noite? Aconteceu, Paulo, aconteceu um assalto a ônibus, nós tivemos aí um assalto no começo da noite, mas que os bandidos não conseguiram êxito não, Paulo. A polícia chegou junto, prendeu um dos bandidos, outros dois ainda conseguiram fugir, mas houve essa tentativa de assalto a um ônibus do transporte coletivo a noite passada. Aquela moça que morreu no bairro da Cachoeirinha, Pellegrini, a motivação daquele crime? Já estão falando também, Paulo, em acerto de contas, né? Ela morreu ontem, como nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, na rua Lourenço Braga, ali na área do Prosamin da Cachoeirinha. Essa mulher foi assassinada a tiros. Até nossa edição de ontem nós ainda não tínhamos muitos detalhes do que havia acontecido, já que aconteceu durante a exibição do Jornal da Manhã. As informações chegavam e nós íamos divulgando as informações aos poucos, Paulo. Agora já se fala em acerto de contas nessa morte ocorrida também no dia de ontem. Ontem, 2 mulheres assassinadas. No caso dessa moça do bairro de Cachoeirinha, é aquele caso de que procuravam o marido dela, seria isso, Pellegrini? Possivelmente, essa é uma das possibilidades também, né, Paulo? Foi na Cachoeirinha, na rua Lourenço Braga, na madrugada de ontem, foram atrás do marido e essa é uma das possibilidades. Como não o encontraram, aí mataram a mulher. Então vamos saber mais o que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini. Vamos sim, Paulo. Ele continua aprontando. O Paulo da Zona Leste continua batendo, continua indo pra cima das pessoas. As primeiras informações dão conta de que agora a polícia tá mais fácil para pegar o Paulo. O Paulo tá encatarrado, anda espirrando, tossindo mais do que carro velho, mas ele continua aprontando na área da Zona Leste da cidade. Cuidado com o Paulo, ele age sempre ali na área do bairro Zumbi dos Palmares, proximidades da rua Doutor Pegoraro. Assaltante toma a bolsa das mulheres e as informações também dão conta de que ele gosta de seduzir suas vítimas. O Paulo tá meio devagar, tá meio encatarrado, mas tá com tudo ainda na área da Zona Leste da cidade. Pronto socorro, 28 de agosto. Uma mulher deu entrada vítima de facadas pelo corpo. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que essa mulher foi esfaqueada lá na área do bairro da Compensa. Antes de chegar ao 28 de agosto, ela ainda passou pelo pronto-socorro Joventina Dias. Essa mulher esfaqueada, tanto quanto a que esfaqueou, trabalham em óticas, 2 óticas concorrentes lá na área da Avenida Brasil. Aí uma dando panfleto, a outra também, aqui é mais barato. Não é aqui. Aí até para que apareceu um cliente interessado no óculos. Aí as 2 estavam com papelzinho, né, entregando para ele. Aí ele ficou, não sabia qual ótica ele entrava e tal, até que resolveu entrar numa. A outra, que perdeu o cliente, recebeu uma faca de um homem ainda não identificado, um homem misterioso. Ele chegou ao local, entregou uma faca dessas de cortar pão para a funcionária. Ela foi para cima da outra, da ótica vizinha, e deu uma violenta facada e fugiu de moto. Rapidamente, os colegas de trabalho a levaram ao pronto-socorro, ao SPA Joventina Dias. Lá ela foi atendida e posteriormente levada ao pronto-socorro 28 de agosto, onde passou por cirurgia e permanece internada. A polícia deve chegar nas próximas horas para prender essa mulher que deu essa facada, essa tentativa de homicídio que aconteceu no bairro da Compensa. O cliente está sendo disputado na ponta de uma faca por funcionários de ótica lá no bairro da Compensa. Compra aqui ou morre, é o que estão dizendo agora as meninas da ótica. Compra o óculos ou morre. O negócio tá difícil, tá com faca lá na área do bairro da Compensa. Policiais da 30ª SICOM do CPA Leste da cidade apreenderam uma moto roubada que estava sendo pilotada por um condutor que está sendo acusado de receptação. A moto roubada, uma moto 125. A ocorrência deu-se no bairro Jorge Teixeira, área do CPA Leste. CPA Leste agora comandada pelo Coronel Augusto César. Agora tem pitbull na
Zona Leste. E os bandidos que se cuidem. Já temos lá uma pantera no CEOP, agora um pitbull na área do CTA Leste da cidade. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Movimentação muito intensa também na área do pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, recebeu pauladas pelo corpo, uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que esse homem recebeu uma paulada porque estava paquerando uma mulher casada. O marido dela pegou-lhe um pau e sentou na cabeça da mulher, e sentou na cabeça do cara que estava paquerando a mulher dele. As informações dão conta de que por pouco a sogra dele não pegava uma paulada também. Tem muita sogra cuviteira na área. Tem muita sogra que gosta de arranjar homem para própria filha. Sogra cuviteira é o que mais tem. Ontem uma por pouco não pega uma paulada. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira. O cara deu-lhe a paulada, ela desviou, pegou numa mesa plástica a paulada que afundou. Meu amigo, se pega, aí já tem movimentação na pedra. Uma verdadeira paulada, uma covardia desse homem que tentou dar uma paulada na própria sogra. Na sogra não se bate nem com uma flor. Pronto Socorro Platão Araújo. No Pronto Socorro Platão Araújo, um homem deu entrada também vítima de teçadadas pelo corpo. Ele recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 teçadadas, mas não foi assim uma teçadada, foi na realidade uma lambada. Camarada deu-lhe com a costa do teçado na costa do outro homem que estava vendendo verdura na área ali da feira do produtor. Não é feirante não, é aqueles que empurram carrinho. Se desentendeu com um reparador de carro e por muito pouco essa briga não acaba em morte. Aconteceu, repito, na área ali da feira do produtor. Acidente de trânsito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Por pouco uma tragédia no asfalto não aconteceu quando 2 carros se envolveram em um acidente. Um deles ainda capotou. Uma pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima desse acidente. Esse acidente que por pouco, mas por muito pouco, não acaba em morte com um capotamento. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma mulher deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de uma briga entre 2 mulheres. Na realidade, uma disputa amorosa por causa de um cinegrafista. Um cinegrafista que trabalha em uma televisão local foi o pivô dessa briga. 2 mulheres estavam brigando por ele. As primeiras informações dão conta de que a briga aconteceu na Avenida André Araújo, quando 2 mulheres foram buscar o cinegrafista na porta da TV onde ele trabalha. As 2 foram buscar. Uma descobriu que a outra era amante. Ele era namorado das 2 na realidade, e acabou as 2 brigando por causa do amor de um cinegrafista. Rapaz, eu perdi o papel com o nome dele, mas amanhã eu digo, depois aí a gente vai trazer o nome desse cinegrafista que foi o pivô da confusão entre 2 mulheres na Avenida André Araújo. O bicho é feio que só a desgraça, e ainda assim as mulheres estavam brigando por ele. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Noite, madrugada tranquila na cidade. Nenhum registro de morte. Nenhum registro de morte por violência. O Alberto Brito, que está de plantão hoje na permanência do Instituto Médico Legal, olhou para mim, me mostrou o capa preta e disse:
Pelegrino tá zerado. Entretanto, durante o dia de ontem, um homem foi encontrado em estado de decomposição na rua Getúlio Vargas, no bairro Colônia Antônio Aleixo. As primeiras informações dão conta de que esse homem morreu por agressão física. Estava desaparecido e fora encontrado lá na Avenida Getúlio Vargas, mais precisamente no Beco São José. A vítima foi morta por agressão física, não foi encontrada e já estava em avançado estado de decomposição. Isso aconteceu no bairro Colônia Antônio Aleixo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, agora há pouco, um homem foi agredido com uma garrafa daquelas de refrigerante pequeno, uma garrafa de Fanta. Segundo as primeiras informações, o homem estava agora há pouco nos braços de uma mulher na parada de ônibus. Ela, na verdade, ele sentado e a senhora sentada, assim do lado, na perna dele. Chegou uma outra mulher por trás e deu-lhe uma garrafada na cabeça desse homem. E o detalhe, ele foi agredido por engano. Depois que ela deu a garrafada, ela deu-lhe a garrafada por trás. Que viu o homem caído no chão, ela disse: ah, meu Deus, não era meu marido. Eu pensei que ele estava com outra e deu-lhe a garrafada. Todo cuidado é pouco. A mulherada, uma mulher traída, é capaz de tudo. É contigo, Paulo Guerra. Ela é capaz de tudo, mas só não pode errar o alvo, né, Pelegrino? Pois é, Paulo Guerra, ela acertou a cabeça de um homem que não tinha nada a ver com a história. Foi na Alameda Jorge Ferreira, agora há pouco, quebrou a cabeça do rapaz que deu entrada no pronto-socorro. Loteria. Aqui no concurso 4.684 acumulou. As dezenas sorteadas foram 11, 14, 30 50, e 70. 11, 14, 30 50. e 70. A quadra saiu para 56 apostadores, cada um vai receber R$ 6.561,66. O terno teve 4.040 ganhadores com premiação de R$ 136,77. Um apostador de São Paulo vai receber daqui a pouco na Caixa Econômica R$ 1.808.848,91. Ele é de São Paulo porque acertou os números da Loto Fácil no concurso 1665. 14 acertos, 458 apostas, R$ 1.736,02. 13 acertos foram 17.065. O prêmio para cada um deles, R$ 20. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1665 foram estas: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 24. 6 horas e 36 minutos. Esportes. Um jogo isolado ontem pelo Campeonato Brasileiro. Internacional 3, Chapecoense 0. Série D do Campeonato Brasileiro. Vitória da Conquista 1, Itabaiana 0. Esporte Clube Macapá 2, Manaus 1. América de Natal 3, Guarani de Juazeiro 2. E os jogos de hoje? Às 19 horas jogam pela Copa do Nordeste Santa Cruz e ABC. Às 19h15 pelo Campeonato Brasileiro Série B, CSA e Figueirense. Às 21h30 jogam Fortaleza e Criciúma. 21h30 Taça Libertadores da América, Universidade de Chile, Cruzeiro e Racing. O sistema de premiação aos atletas do Brasil durante a Copa do Mundo da Rússia será diferente do habitual. De acordo com Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, os jogadores receberão recompensa financeira pela convocação por uma eventual classificação à final e no caso de título. Os convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia iniciaram o período de preparação na Granja Comari nesta segunda-feira com uma série de testes físicos e exames médicos. O volante Paulinho se juntará ao grupo apenas nesta terça-feira. Marquinhos, Felipe Luiz, Fred, Danilo, Gabriel Jesus, Ederson, Fagner, Neymar, Thiago Silva, Renato Augusto, Douglas Costa, Tyson, Fernandinho, William e Jeromel já estão nas dependências da Granja Comari. E os treinamentos prosseguem hoje. O goleiro Cássio foi o último a chegar a Teresópolis ontem.
últimas notícias. Há 50 anos, em 26 de maio de 1968, o primeiro transplante de coração no país acontecia no Hospital das Clínicas em São Paulo. Apesar da evolução das pesquisas, hoje apenas 23% da necessidade estimada no país é suprida. Ainda faltam corações e centros de excelência. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira depois de 6 altas consecutivas e após o Banco Central aumentar a oferta da moeda americana no mercado. A ação do Banco Central ajudou a segurar a disparada do dólar. A moeda Yankee caiu 1,4% para 3,68 na venda após chegar a 3,683 na mínima do dia. Já o dólar turismo era negociado a R$ 3,84. Começa hoje o cadastro pela internet para a adesão ao acordo de revisão das perdas que poupadores tiveram com planos econômicos. O cadastro pela internet tem 2 objetivos: agilizar a análise dos pedidos e evitar fraudes. A ministra-chefe da Advocacia Geral da União avisa: nem adianta ir ao banco. Governo e Petrobras se reúnem hoje para discutir a alta da gasolina e do diesel. Ontem, caminhoneiros pararam o trânsito em rodovias de 20 estados contra a escalada de aumentos. Só na semana passada foram feitos 5 reajustes de preço nas refinarias. Hoje a gasolina e o diesel voltam a subir. Depois de ser sabatinado por 10 horas no Congresso dos Estados Unidos, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, irá ao Parlamento Europeu para esclarecer como a rede social trata os dados de seus usuários e qual é o impacto de seu funcionamento sobre o processo eleitoral da União Europeia. Uma das 3 mulheres retiradas com vida dos escombros do acidente de avião em Cuba na última sexta-feira morreu na tarde desta segunda-feira, segundo informou a agência de notícias F, citando uma fonte que trabalha no Hospital Calixto Garcia, onde a vítima estava internada. Garetelo Landrov tinha 23 anos e nasceu em Holguín, mas vivia em Havana. Segundo a agência France Press, a TV estatal cubana confirmou a informação sobre a morte de Gretel. 6 horas e 43 minutos em Manaus. O vice-secretário de Estado norte-americano John Sullivan participa hoje do lançamento do Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos em Brasília. Governador do Departamento de Estado, ele terá reuniões bilaterais com o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. A instabilidade política e econômica na Venezuela é tema da conversa. De acordo com o comunicado divulgado pelo governo dos Estados Unidos, Sullivan deverá tratar com o Brasil da segurança e a crise humanitária na Venezuela. Segundo o texto, um dos tópicos de conversação será o apoio regional à restauração da democracia na Venezuela. Mais de 800 pessoas foram envenenadas e 11 delas morreram nas últimas semanas após comerem cogumelos tóxicos em províncias no oeste do Irã, em novo alerta sobre os perigos de ingerir fungos selvagens sem ter certeza absoluta de sua segurança. A maioria dos episódios de envenenamento ocorreu na província de Kermanshah. Não está claro qual espécie de cogumelo está por trás da crise de saúde, mas segundo a agência iraniana Tasnim, não há tratamento disponível para as toxinas que vêm sendo identificadas nos pacientes. Como resultado, centenas de pessoas tiveram de ser hospitalizadas e 2 tiveram de ser submetidas a transplante de fígado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem uma ordem executiva banindo o envolvimento de cidadãos norte-americanos em negociações de títulos da dívida da Venezuela e de outros ativos. Pedimos ao regime de Maduro para restaurar a democracia, realizar eleições livres e justas, libertar todos os presos políticos imediata e incondicionalmente e acabar com a repressão e privação econômica do povo venezuelano, disse Trump em comunicado. A medida vale para bens relacionados ao petróleo e a outras áreas do governo da Venezuela. Na tarde desta segunda, o governo venezuelano reagiu às sanções. De acordo com a Reuters, Jorge Arreaza, ministro de Relações Exteriores, afirmou em um comunicado no Palácio Presidencial de Miraflores que as sanções são uma loucura, bárbaras, em contradição absoluta com a lei internacional. 6h45. Em 2 meses, partidos políticos poderão começar a realizar convenções para escolher oficialmente candidatos a presidente e vice-presidente da República. Governador e vice-governador, senador, respectivos suplentes, deputado federal, deputado estadual ou distrital. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, essas convenções devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. Depois, segundo o calendário eleitoral de 2018, eles têm até às 19 horas do dia 15 de agosto para apresentar ao TSE o requerimento de registro de candidatos a todos os cargos pleiteados. No dia 16 de agosto ficará permitida a propaganda eleitoral.
O presidente Michel Temer assinou nesta segunda-feira uma medida provisória para extinguir o Fundo Soberano do Brasil. Criado em 2008, o Fundo Soberano tinha como objetivo funcionar como uma poupança para o Brasil combater crises econômicas. Mas em maio de 2016, o governo anunciou a extinção do fundo e a utilização dos recursos para equilibrar as contas públicas. O Superior Tribunal de Justiça deverá decidir hoje se pode haver equiparação entre a guarda de animais e a guarda de filhos em caso de separação dos donos. Atualmente não há previsão legal sobre com quem os bichinhos devem ficar. Isso é um assunto de segurança nacional, inclusive. O último recurso de Eduardo Azeredo na segunda instância do Tribunal de Justiça Mineiro deve ser julgado hoje. Ex-governador de Minas Gerais e ex-senador do PSDB foi condenado a 20 anos e 1 mês pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no Mensalão Tucano. Se recurso for rejeitado, o tribunal poderá autorizar imediatamente a sua prisão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou hoje o julgamento do deputado afastado Paulo Maluf, condenado no passado por lavagem de dinheiro a 7 anos e 9 meses de prisão. Ele chegou a ser preso em São Paulo e levado para Papuda, em Brasília, mas atualmente cumpre prisão domiciliar por decisão do ministro Dias Toffoli. A segunda turma retoma também o julgamento da primeira ação penal que definirá se um acusado da Lava Jato no STF, deputado Nelson Melrer, PP do Paraná, será considerado culpado ou inocente. A juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou a prisão do ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu. Ele se entregou à polícia nesta segunda-feira e está no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, para cumprir a pena de 9 anos e 4 meses. Também condenado no processo do Mensalão, Genu foi condenado em outubro do ano passado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pelos processos da Lava Jato em segunda instância. O presidente Michel Temer avisou os interlocutores mais próximos que lançará hoje a pré-candidatura de Henrique Meirelles ao Palácio do Planalto pelo MDB. O partido organizou um evento para esta terça-feira intitulado Encontro para o Futuro. Um relatório da inteligência americana que está no Arquivo Nacional do Rio mostra que 1 mês depois do atentado do Rio Centro, os Estados Unidos já tinham indícios de que o ataque tinha sido organizado pelos próprios militares brasileiros e não por grupos de esquerda, como o governo militar alegou à época. Um dos objetivos do atentado seria atrasar a abertura política. O relatório de integrantes da inteligência americana baseados em Brasília descreve a circunstância do atentado do Rio Centro e discute o nível de participação de integrantes do governo militar. No canto direito de uma das páginas, um carimbo revela que o documento chegou ao Departamento de Defesa americano em Washington no dia 29 de maio de 1981. Um mês antes, no dia 30 de abril, cerca de 20 mil pessoas se aglomeravam em um centro de convenções da zona oeste do Rio de Janeiro, Rio Centro. Era festa do Dia do Trabalho. Já passava das 21 horas quando uma bomba explodiu em um carro Puma. Dentro dele, o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que morreu, e o capitão Wilson Luiz Chaves Machado, que ficou ferido. Os dois eram integrantes do DOI-CODE. Ainda naquela noite foi registrada uma segunda explosão na subestação de força do Rio Centro. Esse episódio desencadeou uma crise no governo João Figueiredo. Quais os motivos das bombas e por que elas estavam dentro do carro daqueles militares? O caso nunca foi resolvido na justiça. 6 horas e 49 minutos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse nesta segunda-feira que o Brasil tem boas leis, como as de combate à corrupção e à violência contra a mulher, mas dificuldade para cumpri-las. Ela deu a declaração ao ministrar palestra com o tema Constitucionalização do Direito Civil a alunos do Centro Universitário de Brasília. Nós somos craques em fazer lei. Se a gente pegar a lei da ficha limpa, por exemplo, ela é copiada em muito lugar. A lei chamada Maria da Penha é copiada também em muitos lugares. Nós temos uma das melhores leis, por exemplo, para os casos de refugiados, copiada em muitos lugares. Nossas constituições são muito bem feitas, citou Carmen Lúcia. Para a ministra, a dificuldade é cumprir as leis que nós temos. 6 horas e 50 minutos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. A Tribuna da Bahia. Ex-deputado João Argolo quer parcelar dívidas com a Lava Jato em 152 vezes. O Globo do Rio de Janeiro. Alta de combustíveis leva o governo a se reunir com o comando da Petrobras. Folha de São Paulo. Após a eleição contestada, Trump assina sanções contra o governo venezuelano. O Estado de São Paulo. Condenado na Lava Jato, Genu se entrega e vai para a Papuda.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. PM impede mulher de jogar filho de 3 anos de viaduto da rodoviária. Valor econômico. Dólar tem maior queda em 3 meses após a atuação do Banco Central. Estado de Minas. Burocracia mantém 38 ambulâncias paradas em Minas Gerais. Jornal do Comércio no Recife. Preços médios da gasolina e do diesel sobem mais uma vez nesta terça. Fortaleza Diário do Nordeste. Africanos encontrados em Adenipa por pescadores cearenses pagaram pelo menos R$ 4.400 por viagem. Porto Alegre, 0 hora. 2 pessoas são presas suspeitas de participação na morte de jovem que teve execução filmada. Brasil Econômico. A atividade econômica brasileira caiu 0,13% no trimestre, aponta a prévia do PIB. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. CBA ganha força com nova identidade e nova gestão. A crítica. Greve de ônibus, paralisação não tem fundamento, diz TRT. Em tempo. Sem trabalho, sem combustível, sem nomeação. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva E Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.